Olá, eu me chamo João Emanuel, sou aluno da turma de Sistema de Informação do ano de 2022 da Universidade Federal do Oeste do Pará e hoje estou trazendo um vídeo de algoritmo para conversão de binário para decimal. Vídeo tutorial, né? Que tem como objetivo a obtenção de nota na matéria de organização de computadores, que é ministrada pelo professor Cássio. Os tópicos de abordagem deste vídeo tutorial serão o que é o número decimal, o que é o número binário, o que é um algoritmo, como converter um número binário para um número decimal e um código em C desse algoritmo de conversão. Vale ressaltar que eu não vou me aprofundar sobre o que é um número decimal, número binário, até porque o foco do vídeo é mostrar o algoritmo e como converter o número binário para o número decimal. Então, partindo aqui, do início, o número decimal, ele é um sistema de numeração que utiliza a base 10. E creio que todo mundo sabe já o que é o número decimal, que são os números decimais, e são os números que vão de 0 a 9 e servem para contar unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, enfim. E que é o número binário, né? O número binário ele nada mais é do que uma sequência de bits que fazem parte de um sistema de numeração posicional que utiliza a base 2 e é representado por apenas dois números, que no caso é 0 e 1. E o que é um algoritmo, O algoritmo ele nada mais é do que uma sequência de passos que tu tem que seguir para chegar a uma solução, de um determinado problema. Aqui na imagem eu trouxe um exemplo clássico que é utilizado para introdução nesse assunto de algoritmo, que no caso é uma receita de bolo. E uma receita de bolo é um algoritmo, porque tu está seguindo uma sequência de passos para tu conseguir fazer esse bolo. O que não pode acontecer nessa receita é de tu estar atropelando os passos e colocando um passo que está lá no final, logo no início ou no meio, porque aí tu vai estar quebrando o teu algoritmo e tu não vai estar conseguindo chegar no teu objetivo, que é solucionar o problema. Nesse caso, tu não vai conseguir fazer um bolo colocando ele para assar aqui no início sem acrescentar fermento ou até mesmo montar forno com margarina, Então, o algoritmo ele é basicamente isso daí, Tu tem que seguir uma sequência de passos certinho para tu chegar à solução que tu quer, para tu resolver o teu problema. E tá, como converter um número binário para um número decimal? Aqui eu trouxe como exemplo esse número aqui, 101, para converter ele. E o primeiro passo que tu vai ter que fazer para converter esse número é multiplicar cada bit pela potência de sua posição, certo? E o que isso significa? Cada número desse é um bit, e esse conjunto de bits forma um número binário. E o primeiro passo vai ser tu pegar cada bit desse e multiplicar pela base do sistema binário, que é 2, ó. E vai ter que elevar esse 2 à posição que esse bit se encontra. E detalhe, vale ressaltar que a contagem começa de 0 e essas multiplicações são feitas sempre da direita para a esquerda. Ou seja, a gente vai ter que pegar esse primeiro bit aqui da direita, que é 1, multiplicar ele por 2, que é a base do sistema binário, e levar esse 2 pela posição que esse bit se encontra, que é 0. Lembrando mais uma vez, a gente sempre começa a contagem das posições de 0 e sempre da direita para a esquerda. Então, essa primeira posição aqui é 0, essa daqui é 1 e essa daqui é 2. Então, já multiplicando aqui, o primeiro bit pela base do sistema, que é 2, elevado à posição que ele se encontra, que é 0.
resultado disso vai ser 1. 2 elevado a 0 é 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. E 1 vezes 1 é 1. Então, resolveu aqui, a gente parte para o próximo bit. Lembrando, sempre da direita para a esquerda. E aí a gente vai pegar esse bit, multiplicar pela base do sistema binário, que é 2, e levar o 2 à posição que esse bit se encontra, que no caso é 1. Aqui era a posição 0, esse bit aqui é na posição 1. 2 elevado a 1 é 2, 2 vezes 0 é 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, esse passo aqui é bem simples, né? Quando tiver 0 como bit para tu multiplicar, vai ser sempre 0. E a gente já parte para o último bit, que é 1. Então, a gente vai pegar esse bit, que é 1, vai multiplicar pela base do sistema binário, que é 2, e elevar esse 2 à posição que esse bit se encontra, que no caso é a posição 2, já que essa era a posição 0, essa é a posição 1. Então essa é a posição 2. 2 ao quadrado é 4, vezes 1, 4. E daí a gente já pode partir para o segundo e último passo, que é somar os resultados dessas multiplicações. Então, somando 4 com 0 é 4, mais 1 é igual a 5. Ou seja, esse número binário aqui, 101, convertido seguindo esses passos, vai dar 5 do sistema decimal. Do mesmo jeito que quando 5 for convertido para um número binário, ele vai ser 101. Então, 101 de binário para decimal é 5, e 5 de decimal para binário é 101. E agora, mostrar o código em C, né? De como transformar o número binário em um número decimal. Então, aqui a gente tem o nosso código escrito em C, né? Do algoritmo que faz essa conversão de um número binário para um número decimal. Aqui no console já mostrei aqui, né? Vai receber o número do usuário, que é 101 mesmo, o número que a gente usou no exemplo anterior. E o resultado vai dar 5. Deu o mesmo resultado que a gente fez lá multiplicando cada bit. E o que é que está acontecendo aqui, né? Tá, aqui no início estou incluindo as bibliotecas, né, do código para utilizar os comandos, enfim. E aqui na função principal que vai ter todo o meu algoritmo, todo o meu código. E aqui já vou declarar as variáveis binário, decimal que vai inicializar com 0 e o i que vai inicializar com 0. E logo em seguida a gente vai pedir aqui um número binário de até 8 bits para o usuário, e a gente vai armazenar esse valor que o usuário digitar, né, o número binário, na variável binário. Então a gente vai ler aqui e vai armazenar em binário esse número. E a gente vai partir para um loop, porque a gente vai repetidamente fazer aquelas multiplicações, né, de cada bit. Então a gente vai sempre começar da direita para a esquerda e ir multiplicando cada bit. Então, para não ter que ficar verificando bit por bit manualmente assim, é muito melhor fazer uma estrutura de repetição onde tu vai estar fazendo essas multiplicações, certo? Então, enquanto o binário, que é o número que o usuário digitou, for diferente de 0, ele vai executar tudo isso daqui. E caso seja 0, ele não vai executar nada aqui, e o número vai ser 0 no final das contas, para número decimal, até porque 0 em binário é 0 decimal, porque se tu pegar o 0 multiplicar pela base do sistema, que é 2, e elevar a 0, vai dar 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, partindo de que o usuário tenha digitado 101 como número binário, essa condição aqui de binário ser diferente de 0 verdadeira, até porque 101 é diferente de 0. Aqui ele vai ler como 101
né? 101 é diferente de 0. E tá, aqui já vou inicializar outra variável que vai armazenar o resto da divisão desse número binário por 10. Ou seja, a gente vai pegar o número que o usuário digitou, que é 101, né? Que o programa vai ler como 101, vai dividir por 10 e o resto dessa divisão a gente vai armazenar aqui na variável resto, certo? E logo em seguida a gente vai pegar a nossa variável decimal, que inicialmente era 0, e vai armazenar nela a soma pela multiplicação desse resto que tu fez agorinha, multiplicado por 2, que é a base do sistema binário, elevado a i, que é 0. Ou seja, aqui a gente vai estar sempre multiplicando o número, né, o bit, por 2 e elevando esse 2 à posição que esse bit se encontra. Ou seja, como vai começar de 0, o i aqui em cima já foi declarado, inicializado na verdade, como 0. Então aqui ele já vai começar com 2 elevado a 0, ou seja, é a primeira posição, primeiro bit, então ele vai estar sempre fazendo isso. E como ele vai fazer para ir multiplicando, multiplicando não, elevando a 1, 2, 3, aí, aqui na próxima linha já, que ele vai incrementar, ou seja, ele vai incrementar 1 aí. Ou seja, aqui o i vale 0 nessa linha, aqui ele ainda vale 0. E aqui nessa próxima, quando incrementa 1, ele vai passar a valer 1. Certo? Então, aqui nessa linha o i ainda vale 0. E aqui ele já vale 1. E na próxima linha, a gente vai pegar o binário, que é o número que o usuário digitou, né? Que ainda é 101, que o programa vai ler como 101. Essa parte aqui devia ter mudado, peraí. É igual a binário dividido para 10. Ou seja, binário vai armazenar ele mesmo dividido para 10. Para que a gente possa avançar bit por bit, certo? E tá, esse início aqui, essa primeira parte, pareceu bem confusa, né? E para explicar melhor isso, vou estar mostrando aqui uma tabela de rastreio que foi feita aqui, aonde vai estar cada valor em cada momento, em cada iteração de cada variável. Então, partindo aqui do início, aqui o binário ele já começa com 101. Por quê? Porque binário foi o número que o usuário digitou, certo? Então, a primeiro momento, né, o binário é 1, decimal aqui ele é 0, o i ele é 0 também, e o resto ele passa a ser 1 bem aqui nessa linha. Então a gente vai fazer as contas aqui e vai sempre rastreando os valores para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui, como a gente chegar a 5, né? Tá, no primeiro momento o i é 0, o decimal é 0, o binário é 101, né, que é o número que o usuário digitou. E o resto da divisão aqui nessa linha é 1, porque 101 dividido para 10 vai ter como resto 1. Tá? E agora? A gente vai partir para essa outra linha aqui. Decimal vai receber ele mesmo, mais o resto multiplicado por 2 elevado a i. Decimal aqui está valendo 0, certo? Decimal vai multiplicar não, vai somar com o resto que está valendo 1. Vai somar com o resto que está valendo 1, certo? E o resto ele vai multiplicar
por 2 elevado a i. E i é 0 no primeiro momento, certo? Então, a gente resolve a primeira multiplicação no resto. Tá valendo 1 e o i tá valendo 0, né? Então, 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. Mais o decimal, que é quanto? 0, vai dar 1. Ou seja, o decimal agora ele está valendo 1, porque antes o decimal ele está valendo 0. E após essa linha aqui, fazendo essas contas, pegando ele mesmo, somando pela multiplicação do resto com 2 elevado a i, certo? O decimal vai passar a ser 1. Aí vai incrementar 1 no i, e o i que estava valendo 0 passa a valer 1, certo? E aí a gente vai pegar o binário e vai armazenar nele a divisão dele por 10. Ou seja, a gente vai pegar o 101, né, que o programa lê como 101, vai dividir por 10 e vai dar 10,1. Dividindo por 10 vai dar 10,1. Só que o programa ele não vai ler como 10,1, até porque ele foi declarado como um número inteiro, não como um número flutuante. Aqui eu coloquei 10,1 para ficar mais compreensível e não ficar tão confuso. Se colocasse 10, 1 e 0 aqui, não ia ficar tão, entre aspas assim, legível, entendível, digamos assim. Então decidi fazer dessa forma, e só para questão de visualização mesmo. Mas o programa ele vai ler como 10, como 1 e como 0, e não como 10,1, 1,01, 0,101, certo? Então aqui fez a divisão, ele passa a valer 10, tá? Não é 10,1, é só para questão de visualização, para a gente entender melhor. Apesar de que 101 dividido para 10 seja 10,1, o programa vai ler como 10, porque ele foi declarado como um número inteiro. E aí ele vai pegar esse número aqui, né, o binário, que está agora valendo 10,1, né, e lá o programa vai ler como 10, e vai fazer essa verificação aqui de novo no loop. Vai verificar se ele é diferente de 0. Então 10 é diferente de 0, então ele vai fazer a mesma coisa aqui. Ele vai pegar o resto agora do binário, que é esse daqui, que é 10, e vai armazenar a divisão do binário por 10. Então 10 dividido para 10 vai ter como resto 0. 10 dividido para 10 vai ter como resto 0. Então o resto ele passa a valer 0 aqui. E o decimal, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Todo loop a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar ele mesmo, e detalhe, decimal agora está valendo 1. Decimal agora é 1, né? Ele vai somar com o resto, que é 0. E esse resto que está valendo 0, ele vai ser multiplicado por 2 elevado a i. Lembra que incrementou? Ele está valendo 1 agora. Então, isso daqui, né, vai ser a mesma coisa que 1 mais 0 vezes 2 elevado a 1. Ou seja, aqui no resto, multiplicando aqui, vai dar 0 já, porque qualquer multiplicação por 0 é 0. Então o que sobra vai ser só o decimal, que no caso é 1. Então decimal vai continuar valendo 1 aqui, certo? Então decimal agora está valendo 1. E aí ele vai iterar, né? Vai adicionar 1. Iterar não, vai incrementar na verdade 1 aí. Então i que estava valendo 1 vai passar a valer 2. E aí ele vai pegar o binário, que é 10, tá?
e vai dividir ele mesmo por 10, que vai dar 1, certo? E aí ele vai voltar aqui para verificação do while e vai ver, né, se 1 é diferente de 0. 1 é diferente de 0. Então ele vai aqui de novo fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o resto agora do número binário dividido por 10, que está valendo 1, né, o binário agora. E o resultado dessa divisão aqui, o resto, na verdade, vai ser 1, tá? Então o resto aqui ele vai passar a ser 1. Depois a gente já parte para a próxima linha. O decimal agora ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar ele mesmo, vai somar com o resto que está multiplicando por 2 elevado a i. E agora o decimal é quanto? É 1. O decimal ele está valendo 1. Ele vai somar com essa multiplicação aqui, né? E o resto está valendo quanto? O resto está valendo 1, certo? Que a gente pegou dessa divisão aqui. Que o binário ele tá valendo 1 agora, né? Vai dividir por 10, o resto vai dar 1. Ou seja, aqui já tem 1 mais 1 vezes 2 elevado a i. E i é quem? Da última incrementação, o i passou a valer 2. Ou seja, vai ser 2 ao quadrado. Então a gente faz a primeira multiplicação. O resto aqui, que agora está valendo 1, vai ser multiplicado por 2 elevado a i, que está valendo 2, né? O i. Então, isso daqui vai ser 2 elevado a 2 é 4, vezes 1, que é o resto, né? Vai dar 4, mais 1, porque decimal está valendo 1 agora, vai dar 5. E aí a gente já chegou no nosso resultado, mas o programa ainda não acabou, ele vai continuar. Então, a gente vai ainda incrementar mais 1 no i. Então, o i vai passar a valer 3. O decimal aqui, né? Esqueci de falar. Ele vai aqui na tabela, né, passar a ser 5, né? E aqui ele vai fazer novamente divisão. Ele vai fazer essa divisão aqui, olha. E 1 dividido para 10 vai dar 0,1, certo? Vai ser 0 alguma coisa. E o programa ele vai ler como 0 só, até porque ele é um número inteiro, né? Ressaltando aqui. Então ele vai ler como número 0. Ele não vai ler o que vem depois da vírgula, só o que vem antes. Então, aqui essa condição agora vai dar falsa, porque 0, que é o binário agora, né? Que é o valor que o binário está sendo agora, depois dessa divisão. 0 é igual a 0, não é diferente de 0. Então, já vai sair daqui, não vai nem fazer o resto mais da divisão. Então, com o decimal já tendo o resultado aqui como 5, ele só vai mostrar aqui no final esse número já convertido na tela. E aqui já é o programa compilado, rodou tudo certo. Aqui pediu para o usuário digitar o número, né, de até 8 bits. Aqui a gente digitou o mesmo número, 101. E aqui, né, a gente mostrou o número convertido já. No caso, é 5.